Olá, bem-vindos ao Mathematically. Hoje vamos falar de raízes. Raízes de números grandes, aqueles números que fica meio complicados descobrirmos de cabeça qual é o seu valor. Mas me diz, tu sabes qual é o processo que a gente usa para calcular os valores dessas raízes quadradas, cúbicas, quartas de números grandes? Não? Então vem que eu te explico. Com certeza no final dessa aula tu vais conseguir calcular a raiz quadrada, cúbica, quarta, quinta de qualquer número grande. Inicialmente vamos relembrar alguns tópicos importantes da radiciação. O inicial são os nomes dos termos. Nós temos aqui o símbolo de raiz, que eu chamo de radical. O valor que está aqui dentro, que eu quero calcular a raiz, é o meu radicando. O número que está aqui fora em cima é o índice. E o valor que nós encontramos como resposta é a raiz. O que é importante previamente sabermos para conseguirmos calcular raízes? Então é importante sabermos a tabuada, potenciação e fatoração. Aqui no canal nós temos um vídeo que aborda a tabuada de uma maneira bem simples, mostrando que não há necessidade de nós decorarmos todos aqueles valores. Dá uma olhadinha lá que está valendo a pena. Vamos começar relembrando como que a gente calcula a raiz quadrada de números pequenos. Esses a gente sabe de cabeça. Então a raiz quadrada do 4 é 2. Mas por que é 2? Porque se eu pegar esta minha resposta, essa minha raiz, e elevar no índice, que é 2 aqui também, eu tenho 4, que é o valor do meu radicando. Outro exemplo, qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9, todos sabemos que é 3. Mas por quê? Porque se nós elevarmos a raiz, que é o 3, no índice 2, nós obtemos o 9, que é o radicando. Um último exemplo. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Mas por que é 6? Porque se elevarmos essa raiz, esse 6, no índice 2, obtemos o 36, que é o radicando. Antes de resolvermos exemplos mais elaborados, vamos relembrar duas propriedades bem importantes da radiciação que nos facilitarão o cálculo das raízes. A primeira propriedade é quando eu tenho um produto no meu radicando. Eu posso separar cada um desses valores dentro de um radical. Então, isso aqui seria igual a raiz de A vezes a raiz de B. O índice 2 continuou o mesmo, que ele não tem a necessidade de aparecer. No outro exemplo, raiz cúbica de 3 vezes A vezes C. Eu posso colocar cada um desses valores dentro de um radical. Então, seria a raiz cúbica do 3, que multiplica a raiz cúbica do A e que multiplica a raiz cúbica do C. A outra propriedade que vamos relembrar é que quando eu tenho uma potência como radicando, eu posso simplificar o expoente desta minha potência com o meu índice. Logo, sobra somente a base, que é 7. Um outro exemplo, índice 3, expoente 3, base 2. Como eles são iguais aqui, eu posso cortar, simplificar e me sobra somente a base 2. Vamos resolver alguns exemplos. O primeiro deles é a raiz quadrada de 400. Vamos primeiramente fatorar o 400. Dá para dividir por 2, que dá 200, que dividindo por 2 dá 100, dividindo por 2 dá 50, dividindo por 2 dá 25, dividindo por 5 dá 5, que dividindo por 5 dá 1. Como eu quero calcular a raiz quadrada, esse índice não aparece, mas a gente sabe que é um 2 que está escondidinho ali. Então, basta nós agruparmos de 2 em 2 esses valores. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Como nós já vimos pela propriedade dos radicais, eu posso simplesmente simplificar expoente com índice, sobrando 2 vezes 2 vezes 5. Multiplicando, eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Logo, a raiz quadrada de 400 é 20. Por que é 20? Porque se eu elevar o 20, que é a minha raiz, ao quadrado, que é o índice, 20 ao quadrado resulta em 400, que é o meu radicando. Neste outro exemplo, vamos também fatorar o 1024. Então, dá por 2, que dá 512, dá por 2, que dá 256,
dá por 2, que dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, que dividindo por 2 dá 1. Como eu quero calcular a raiz quadrada, o índice aqui escondido é o 2. Logo, eu tenho que agrupar esses números de 2 em 2. Então, eu teria raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada deste 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada deste 2 ao quadrado. Pela propriedade dos radicais, nós sabemos que podemos realizar a simplificação entre expoente e índice. Então, todos esses expoentes serão cortados com esses índices, sobrando 2 vezes 2, vezes 2, vezes esse 2, vezes esse 2. Agora, basta efetuarmos a multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 32 é a raiz quadrada de 1024. Mas por quê? Porque se elevarmos essa raiz, que é 32, no índice 2, 32 ao quadrado é 1024. Neste outro exemplo, vamos calcular a raiz cúbica de 1728. Para isso, vamos também fatorar o 1728. 1728 é um número par, então eu consigo dividir por 2 e me dá 864, que também é par, que dividindo por 2 dá 432, que dividindo por 2 vai me dar 216, que dividindo por 2 vai me dar 108, por 2, 54, por 2, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como eu quero calcular a raiz cúbica, vamos agrupar esses números de 3 em 3, porque aqui eu tenho o índice 3. Então, seria a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Utilizando a propriedade dos radicais, podemos fazer a simplificação do expoente com o índice, sobrando apenas 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Logo, a raiz cúbica de 1728 é 12. Por quê? Porque se eu elevar esta raiz 12 ao índice 3, eu obtenho 1728, que é o meu radicando. Agora vamos calcular a raiz quarta de 6.561. Para isso, vamos fatorar o 6.561, que dá para dividir por 3, que dá 2.187. Que novamente eu consigo dividir por 3, que vai me dar 729. Que dividindo por 3 eu tenho 243. Que dividindo por 3 eu tenho 81. Que dividindo por 3 eu tenho 27. Por 3 eu tenho 9. Por 3 eu tenho 3. Por 3 eu tenho 1. Como eu quero calcular a raiz quarta, vamos agrupar esses valores de 4 em 4. Então, a raiz quarta de 3 na quarta potência, que multiplica a raiz quarta do outro 3 na quarta potência que aparece aqui. Usando a propriedade dos radicais, eu posso simplificar índice com expoente. Então, eu posso simplificar e me sobra 3 vezes 3, que é 9. Logo, a raiz quarta de 6.561 é 9. Mas por quê? Porque se pegarmos esse 9, que é a raiz, e elevarmos no índice, que é 4,
9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, 6.561. Neste último exemplo, vamos calcular a raiz quinta de 1024. Para isso, vamos também fatorar o 1024. Dá por 2, que dá 512. Dá por 2, que dá 256. Por 2 dá 128. Que por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2, que dividindo por 2 dá 1. Como eu quero calcular a raiz quinta de 1024, eu vou agrupar esses números de 5 em 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, eu tenho dois grupos de 2 na quinta potência. Então, a raiz quinta de 1024 é a raiz quinta de 2 na quinta potência vezes a raiz quinta de 2 na quinta potência. Pela propriedade dos radicais, podemos simplificar expoente com índice, sobrando 2 vezes 2, esse 2 e esse 2, que seria 4. Mas por que é 4? Porque se elevarmos essa raiz 4 na quinta potência, vamos obter 1024. E aí, gostaste? Então escreve lá nos comentários para ficar sabendo o que tu achaste dessa aula. Não esquece também de curtir e compartilhar com os teus colegas para que eles fiquem sabendo como é fácil calcular a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta de qualquer número, não importando se ele é grande ou se ele é pequeno, o processo é sempre o mesmo. Verifica lá se tu estás inscrito no meu canal para não perder mais aulas como essas. Tchau e até a próxima aula!